Passar agora a palavra à nossa convidada, a professora Susana Goulart Costa. É uma alegria também enorme ter a senhora professora doutora Susana Costa, deputada na Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Para mim, uma satisfação dupla, porque foi minha professora na universidade. É uma pessoa que eu admiro muito pelo seu trabalho académico e pela sua criatividade dinâmica. Portanto, é uma pessoa muito dinâmica, muito ativa na sua intervenção pública. Já fez um programa de televisão que foi um sucesso, Era Uma Vez, posso falar depois ver os vídeos que estão também disponíveis no site da RTP. Portanto, acho que é a pessoa perfeita para nos falar de património cultural. Fez alguns trabalhos nesse âmbito e acho que é um contributo fantástico aqui para o nosso projeto. Passo então a palavra à professora doutora Susana Goulart Costa. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os colegas de mesa, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Executivo, excelentíssima Sra. Diretora Regional dos Assuntos Europeus, os caríssimos coordenadores do Clube Europeu, José Carlos, Diana Pacheco, os colegas professores que estão aqui presentes, os alunos e, naturalmente, também o professor e os alunos de Valência, que de facto dão o cariz europeu a esta iniciativa. Eu não trouxe um texto lido, pensei primeiro fazer assim uma conversa convosco sobre algumas das ideias que vocês já têm. Vai ser difícil para mim dizer alguma coisa de novo para vocês, porque já percebi que vocês têm já muito conhecimento sobre aquilo que é o património cultural e depois, se calhar, se quiserem fazer assim perguntas que não sejam muito difíceis para eu conseguir responder, também naturalmente estou disponível. Vocês estão a conseguir perceber, eu estou a falar suficientemente alto? Sim. Está bem, obrigada. Já vi no PowerPoint que vocês têm aquela clara ideia do que é o património cultural. O património cultural como conceito nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Porquê? Porque depois da guerra, como vocês sabem, terminou em 1945, a Europa estava muito destruída, estava devastada. Os edifícios na Alemanha, em França, na Polónia e em muitos países da Europa, por causa das bombas dos aviões, tinham sido muito destruídos. A Europa estava completamente num estado catastrófico. E os europeus da época, na década no final de 1940 e 1950, começaram a pensar que era preciso proteger o património precisamente para que, quando houvesse catástrofes ou guerras, este património não ficasse tão deteriorado como a Segunda Guerra tinha provocado. A partir, portanto, da década de 1950, começa a haver um grande movimento na Europa, precisamente para tentar proteger aquilo que se considerava que era o património cultural. Primeiro, a grande iniciativa era proteger aquilo que era o património cultural imóvel. O que é o património cultural imóvel? Vocês já sabem o que são. O património cultural imóvel, o que é? É isto? Não é, pois não. O que é o património cultural imóvel? Os edifícios, as casas, a parte toda aqui, ou seja, imóvel porque está quieta, não se mexe. O móvel, ao contrário, pode viajar de um lado para o outro. Então, logo a seguir à Segunda Guerra, a grande preocupação era proteger aquilo que eram os grandes edifícios. Como vocês falaram há pouco, que visitaram em Lisboa as catedrais, as igrejas, os castelos, os palácios, porque eram tão importantes, alguns deles tinham centenas de anos e não podiam ser destruídos por causa de uma guerra ou por causa de outro tipo de evento. Só mais tarde, aí já a partir da década de 1960 e 70, é que começou a dar-se maior importância, aí sim, ao património móvel, aos quadros, aos objetos, que também, desde a Segunda Guerra, eram protegidos, mas a partir da década de 60 foi mais forte. E, por fim, também, como vocês também já sabem, a partir da década de 80 começou-se a valorizar uma coisa que até então não se falava muito, que era o património imaterial, o património intangível. Vocês sabem o que é? O imaterial, o intangível? O que é que quer dizer que é imaterial? Não tem o quê? Não tem? Não tem matéria. Então o que é uma coisa que não tem matéria? Tem um exemplo de uma peça que é património cultural imaterial.
A literatura, a música. Se eu puser aqui a cantar, eu não vou fazer porque eu não tenho jeito para cantar. Se eu começar a cantar, isso é património cultural e imaterial, porque eu não agarro a música. Embora há muitos especialistas do património que não concordam muito com essa separação entre património cultural e imaterial. Olha, vamos dar o exemplo do fado. Vocês sabem que o fado português foi classificado pela Unesco como património cultural da humanidade. Sabem, não sabem? Agora, o fado é música, mas ao mesmo tempo, aquilo que estes críticos dizem é como é que nós tocamos música sem as guitarras portuguesas? E a guitarra não é imaterial, é uma peça ou é um objeto móvel, mexe-se de um lado para o outro. Portanto, acima de tudo, o que é mais importante é não fazer esta separação, este divórcio entre aquilo que é material e aquilo que é intangível. Porque quase tudo o que é material tem sempre uma componente imaterial. Vou-vos dar outro exemplo. Vocês já ouviram falar aqui nos Açores sobre algumas tentativas que há grupos de pessoas que querem, por exemplo, classificar as sopas do Espírito Santo, as festas do Espírito Santo, todos vocês conhecem, os impérios, as festas, as sopas, etc., como património cultural e imaterial. E depois há pessoas que dizem, mas não pode ser património cultural e imaterial, tem que ser material. Porquê? Porque tem os teatros, não é? Os impérios. Vocês têm o Teatro do Espírito Santo com a coroa, com a casa onde está a peça. E ao mesmo tempo têm as sopas. Vocês quando comem sopas ficam bem materiais ou ficam imateriais? As sopas não enchem bem a barriga. Não é imaterialidade nenhuma, é bem material. E portanto é esta noção que eu gostava que vocês não estivessem muito preocupados a dizer uma coisa é material e só pode ser material. Outra coisa é intangível e só pode ser intangível. A verdade é que cada objeto que é classificado tem um pouquinho de tudo. E é essa diversidade que faz a sua riqueza. Faz com que ele seja bastante importante. A partir, portanto, de todas estas ideias, começou a haver uma preocupação, como eu vos disse, que é cada vez mais forte a partir da década de 1950, em fazer uma classificação dos bens. E depois criou-se uma hierarquia. Há bens que são muito importantes para muita gente, como é o caso de alguns bens europeus. Então diz, esta peça, este edifício, é tão importante para tanta gente que deve ser protegido e classificado como património mundial. Ou seja, um chinês, um angolano ou um americano, ao olhar para aquele edifício, reconhecem que ele é muito importante, que ele foi feito num período extremamente rico. Percebem? O património mundial é reconhecido por qualquer pessoa, independentemente da língua e da cultura e do local onde viva. Por isso é património mundial. E eu pergunto-vos, nos Açores temos patrimónios mundiais? Temos ou não temos? Será que há alguma coisa nos Açores que seja tão importante que a Unesco tenha dito, epá, se calhar ali ou ali há sítios que são tão importantes que são para todo o mundo? As portas da cidade? Não. Poderiam ser, eu já vos vou dizer o que é que as portas da cidade poderiam ser. Ninguém se lembra? Temos duas zonas classificadas nos Açores como património mundial. Uma. As Furnas? Diga. As Furnas? Não. Nenhuma delas é em São Miguel. É a primeira pista que eu vos dou. Nenhuma delas é em São Miguel. É em outras duas ilhas. Quais são as ilhas? Sim? O Pico. A paisagem vinícola do vinho do Pico é uma e a outra. A terceira, que é o centro histórico da Terceira. O que é que a Unesco fez? A Terceira foi logo em 1986. A Unesco recebeu uma candidatura e disse realmente a Ilha Terceira, a cidade de Angra, e depois em 2004 a Ilha do Pico têm coisas tão importantes, tão significativas, tão valiosas, que são valiosas não é apenas para os terceirenses e para os picoenses, são valiosas nem sequer para todos os Açores, são valiosas para o mundo inteiro. Então, sim senhora, reconheceram património. Agora, quem é que falou nas portas da cidade? Quem é que disse as portas da cidade? Ok, as portas da cidade podiam ser classificadas a 3 níveis. O mundial, depois é o nacional, que é chamado de interesse público, que é reconhecido no país, e depois há o interesse municipal, ou seja, as câmaras municipais podem classificar uma determinada peça como de interesse. E aí, se calhar, as portas da cidade, que são uma referência iconográfica, quando os vossos colegas de Valência ainda não vieram cá. Não. Não, provavelmente
virão, quando eles vierem, uma das coisas que, se calhar, vocês vão ter gosto de mostrar é ali as portas da cidade, toda aquela zona da Igreja Matriz, da Câmara Municipal, porque vocês acham que aquilo é um símbolo de Ponta Delgada. E então, como vocês têm dão aquele sentido específico às portas, a Câmara Municipal de Ponta Delgada pode propor que as portas da cidade sejam classificadas como de interesse municipal. Só para vocês perceberem que, tal como há vários tipos de património, como eu já referi, imóvel, móvel e imaterial, também a proteção que se faz a esse património também tem várias famílias, tem vários tipos. Estão a perceber? Uma outra questão que eu também queria falar, até porque aqui o professor de Valência falou várias vezes sobre a importância do património natural e do cultural. Cada vez mais a tendência da Unesco em Portugal, e aqui nos Açores também temos que seguir essa mesma linha, é não dizer, fazer este divórcio. Património cultural é uma coisa, património natural é outra. Cada vez mais as coisas estão juntas. Vou-vos dar um exemplo. Aqui a igreja, Nossa Senhora dos Milagres, por exemplo, ou outra igreja dos Arifes. Como é que a porta, uma das portas, penso que tem pedra escura, não tem? Tem pedra escura, não tem? Sim. Essa pedra, o que é? Que pedra é essa? Era uma pedra qualquer, mas pintaram de preto. É basalto, não é? É pedra basáltica. E então, quando construíram uma igreja, tiveram que ir à procura das melhores pedras para pôr, geralmente servem para fazer as janelas e para fazer as portas das igrejas e dos edifícios mais importantes, e escolhiam as peças basálticas que eram mais fáceis de trabalhar. Podem ser traquito, pode ser equilibrito, estes tipos de pedra basáltica que tem a ver quando há o vulcão e é escolhida a lava. Conforme a temperatura do exterior, a lava pode transformar-se em pedras diferentes. É tudo basalto. Há o basalto, mas depois a temperatura faz com que umas pedras sejam mais densas e outras sejam mais frágeis. E aqui temos um trabalho das ciências da natureza, que é estudar a pedra, mas depois saber qual é que será a melhor pedra para pôr nos edifícios, para fazer uma fachada bonita. Temos o branco, que era com o cal, e depois o preto, que era com basalto. E aquilo que nós cada vez estamos mais interessados em perceber é qual é o tipo de pedra que se faz para os edifícios, o tipo de madeira, por exemplo. Se vocês virem, estava aqui a procurar se tinha uma escultura. Vocês, quando vão lá às igrejas, não veem as imagens de Nossa Senhora ou do Senhor Santo Cristo? Viram a imagem do Senhor Santo Cristo que saiu no último dia da procissão? Aquilo é uma imagem feita, é uma escultura, meio corpo, feita de madeira. Então, cada vez mais, os investigadores tentam perceber, mas que madeira é que é? É qualquer madeira que serve para fazer uma imagem? Tem que ser uma madeira especial? Como é que ela se vai conservar durante 100, 200, 300 ou 500 anos? E isto, o que nós estamos a fazer, por exemplo, é cada vez mais fazer esta ligação entre aquilo que é o património cultural, que é a escultura, a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, mas depois os materiais que são usados. E por isso é que cada vez mais há projetos de investigação que fazem esta associação entre os investigadores das ciências e os investigadores das áreas da história e do património. Agora, a pergunta que eu vos queria fazer é a seguinte. Falamos aqui vários tipos de património, hierarquias mundiais, nacionais, municipais. Quem é que decide o que é património? Quem é que decide? Tem a minha caneta. E agora eu chego aqui, após esta aula, e digo assim, a partir do dia 9 de maio de 2018, eu decido que esta caneta é património cultural. Eu estou certa ou estou errada? Estou errada. Porquê? Porquê é que eu não posso chegar aqui e dizer que esta minha caneta que estive na sessão do Clube Europeu, dia 9 de maio, para quem? É muito difícil responder essa pergunta. Para todos nós. Ou no caso, como eu vos falei, nas portas da cidade, todas as pessoas que moram em São Miguel, as portas da cidade são muito importantes para todos.
Ou seja, vocês têm que ter uma relação de afeto e de reconhecer que esta caneta é tão importante para mim ou para todos que se calhar vale a pena proteger a caneta. Vou-vos dar um exemplo, outro, mais prático. Uma bola de futebol. Eu vou trazer para aqui uma bola de futebol. E vou dizer, esta bola de futebol vai ser classificada como património cultural. E vocês dizem, mas porquê que é de classificar a bola de futebol? É uma bola, há milhares e milhares e milhares de bolas de futebol pelo mundo inteiro. Porquê que é esta bola de futebol? Imaginemos que isto é uma bola, desculpem. Imaginem que esta bola de futebol, eu vou classificar esta bola de futebol. E vocês dizem, oh, eu não percebo, porquê que é esta bola de futebol que vai ser classificada? Há tantas bolas no mundo inteiro, porquê que é esta? Mas se eu vos disser, esta foi a bola de futebol, com um grande futebolista, Benfica ou Cristiano Ronaldo, peço desculpa, eu não sou nada competente em questões de futebol, não sei, mas eu dizer, esta foi a bola, com uma determinada equipa, marcou o grande golo para vencer o Mundial, aquilo deixa de ser uma bola igual às outras. É aquela bola especial com que uma determinada equipa ganhou e tornou-se a campeã mundial. Estão a perceber? Vou-vos dar outro exemplo, agora mais virado para as meninas. Um vestido de baile. Tenho ali um vestido, muito bonito, está tudo. Digo, eu vou classificar este vestido, é tão bonito, e é tão precioso que devia ir para o museu, para ser protegido. Vamos pôr aquele vestido no museu. E vocês dizem, oh, é um vestido igual aos outros. Se calhar a minha mãe até tem um vestido daqueles igual a casa. Porquê que este vai para o museu e o da minha mãe, ou da minha avó não pode ir para o museu? Mas se eu vos disser, mas este vestido foi o vestido com que a Dona Rainha, Dona Amélia, se casou, aquilo já não é um vestido igual aos outros. Aquilo é o vestido de casamento da Rainha Dona Amélia. Ganha um valor especial. E é por isso que quem diz o que é património a ser classificado ou não, somos todos nós, porque nós damos valor àquela peça, porque ela teve um determinado desempenho, uma função ou pertenceu a uma pessoa ilustre. Vou-vos dar um exemplo. No Museu da Música tem muitos pianos. É um piano. Mas se eu vos disser que foi o piano onde Beethoven compôs a sua 9ª Sinfonia, já não é um piano qualquer, é o piano. Vocês lembram-se, na disciplina de português, acho que isto era dado no 5º ou no 6º ano, não me lembro, o professor José Carlos é que é o especialista, dos artigos definidos e dos artigos indefinidos. A diferença entre o e o lembram-se? Lembram-se? Dos artigos definidos e indefinidos. Então, o que é que faz com que uma coisa seja património? É que deixa de ser uma caneta, que é qualquer uma, é indiferente, e passa a ser a caneta com que a Susana Goulart foi à escola. Estão a perceber? Ela ganha identidade. Não é uma bola de futebol, é a bola de futebol com que o Cristiano fez o golo não sei onde. Não é um vestido, é o vestido com que a rainha se casou. E esta diferença entre o indefinido, o e o definido faz claramente toda a diferença, e por isso é que todos nós é que devemos dizer o que é e claro, há outra coisa. Às vezes o que é importante para mim pode não ser importante para vocês. É por isso que as classificações dos patrimónios, e considerar uma coisa que é património, às vezes é uma ginástica difícil, porque eu quero classificar, mas eu acho que não tem valor. Porque é que tu queres classificar? Eu não acho que aquilo tenha valor suficiente. Por isso é que é uma ginástica difícil. E por isso é que há uma entidade internacional, que eu vos falei há pouco, vocês conhecem, que é o Unesco, que tem peritos, tem especialistas, estudiosos, que sabem fazer esta diferença entre aquilo que é realmente muito importante e aquilo que talvez não seja tão importante. E é por isso que é um estudioso, não queria estar aqui a complicar muito o pensamento, mas queria também partilhar isto com todos vocês. Há um estudioso que é muito crítico e diz assim, muitas pessoas pensam, não sei se vocês têm essa ideia, mas ele é muito crítico e eu própria, quando o li, também tinha esta ideia. Muitas pessoas pensam que o património é sobre coisas. É o relógio, é a igreja, é o carro, é as coisas que estão no museu. Mas não é, é sobre as pessoas. Porque somos nós todos, inclusive é vocês que estão aqui sentados, que fazem a diferença e dizem, isto é património, isto não é património. Portanto, o património não é sobre coisas, é sobre pessoas. Segunda ideia, muitas pessoas têm ideia, património é sobre o passado.
Vou cantar a música dos Dama. Lá vai, lá vai. Não é sobre o passado, é sobre o futuro. Eu vou-vos perguntar uma coisa. O que é que vocês querem quando vocês, daqui a muito tempo, o que é que vocês querem que as pessoas se lembrem de vocês? Perguntem. Eu quero que as pessoas se lembrem de mim por causa disto. E o património é a mesma coisa. É aquilo que nós vamos deixar para o futuro. Não é o passado. É, se eu acho que esta caneta é muito importante hoje, é porque eu, daqui a 10 anos, eu quero que as pessoas, quando olharem para a caneta, se lembrem de mim. Portanto, eu estou a pensar no futuro. Não estou a pensar nem no passado, nem no presente. Aliás, como disse aqui na introdução a doutora Célia, estamos sempre a passar à frente. O património é uma coisa velha, isso é do passado. Não é. É a ideia que nós temos hoje, quarta-feira, dia 9 de maio, daquilo que vai ser para depois. Deixem-me só controlar, porque marquei aqui. Eu se calhar deixava agora espaço para perguntas. Queria que todos vocês aqui sentados fossem particularmente atentos com o vosso património, mesmo que ele não esteja classificado. A vossa igreja, a vossa rua, o Império do Espírito Santo, as histórias. Por exemplo, se calhar há aqui pessoas que o avô teve na Guerra Colonial e conta histórias. Estamos em 2018, estamos a comemorar 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial. É outro tipo de histórias. Vocês sabiam que este mês de maio a Comunidade Europeia está precisamente a fazer dois projetos muito interessantes. Um acho que acaba dia 20 de maio e o outro no final do mês. Um deles é procurar a marca europeia do património. Qual é a marca europeia do património? Tipo, qual é o melhor objeto que define toda a Europa? É um desafio que estão a colocar, acho que a terminar 20 de maio. E a outra é as melhores histórias. Estão a pedir às pessoas de toda a Europa, de todos nós europeus, que enviemos histórias sobre aquilo que é importante para nós. Não é? Se vocês perguntarem qual era a história que eu poderia contar sobre a minha escola, sobre a minha rua, sobre a minha freguesia, sobre a minha família, sobre a minha ilha, qual era a melhor história que eu podia levar? Vocês lembram-se? Falaram há pouco, tiveram aqui o Elfimer. O Elfimer faz uma coisa magnífica, é um excelente contador de histórias. Não é? E ele vai procurar coisas e brinca e provoca e é um excelente contador de histórias. Perguntei qual seria a melhor história que o Elfimer iria fazer a referência na Europa. A Europa está a procurar muito encontrar esta ligação cultural entre todos os europeus, dizer, património cultural da Europa, o melhor de tudo é isto. Ou então, as melhores histórias que caracterizam a Europa. E por isso esses desafios são de facto bastante importantes. E se vocês virem algum edifício ou alguma estrutura, alguma coisa que vocês acham que é importante do ponto de vista cultural, que esteja a ser vandalizada, porque eu falei há pouco, comecei por dizer que o património cultural começou a nascer depois da Segunda Guerra Mundial, porque a guerra tinha destruído muita coisa. Mas há outras formas de destruir, nomeadamente o vandalismo. Partir, quebrar, riscar, também é uma forma de guerra, embora não seja em conflito com armas, mas é outra forma de destruir património. Se vocês virem, por exemplo, algum património, devem comunicar à polícia e dizer, olha, aquilo está a ser destruído. Porque é um crime. Há penas. Vocês sabem que podem pagar multas se destruírem o património. Não sei se vocês têm acompanhado uns episódios que a RTP Açores está a dar aos domingos, à noite, sobre o património cultural subaquático, sobre os tesouros que existem nos Açores debaixo do mar. Para quem gosta de mergulhar, fazer arqueologia subaquática, andar à procura dos navios que se afundaram nos mares dos Açores. E eles no final têm um conjunto de recomendações, por exemplo, não se pode tocar nas peças porque podem ficar estragadas, as pessoas não vão mergulhar debaixo do mar e retirar, olha, vou levar isto para casa. Não se pode, aquilo é de todos nós. Ninguém pode chegar lá e tirar porque é uma coisa pública, é de todos nós. E tem que se ter a vacina tétrica do tétano em dia, porque são coisas com ferro, a pessoa pode ficar doente. Portanto, a gente quando está com o património não é assim uma coisa que toda a gente, é preciso tentar perceber que património é, de quem é e tratar bem dele, porque é isso que vocês vão deixar quando vocês tiverem netos, internet, isso tudo, e a gente já não tiverem aqui. Se calhar agora terminava, se alguém tiver uma pergunta para me fazer, obrigada pela atenção.